Pode sentar, meu querido, minha irmã. Graças a Deus. Hoje um louvor abençoado. Louvar o nome do nosso Deus é maravilhoso. Agora nós vamos para a palavra do Senhor. Nós continuando a nossa série caminhada no livro de João. Hoje nós vamos para o João capítulo 18 e nós vamos ler juntos o versículo 37. Então é uma série de pregação que nós estamos fazendo no livro de João. Nós estamos redescobrindo o livro de João. Eu espero que você esteja lendo o livro de João na sua casa, relendo ele, tá? Depois que a gente tem essas palavras, essas pregações durante a semana, você vai reler o livro de João, tá? Aquele capítulo. Então, durante essa semana, leia o capítulo 18 de João. Vamos ficar de pé em reverência à palavra escrita do nosso Deus. João capítulo 18, versículo 37. E lê-se assim: Contudo, Pilatos lhe inquiriu: Então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: Tu dizes certamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Parte B novamente. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Pai, que nessa noite a tua palavra, Deus, venha de encontro ao nosso entendimento, nosso coração. A tua palavra que nos revela a tua verdade. Deus, é a tua voz falando ao nosso espírito, ao nosso coração. Eu peço que este canal, Senhor, humano, Deus, seja lavado, seja usado pelo teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja canalizada ao coração e ao espírito dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. E aqui, meus amados, nós chegamos no momento mais dramático do Evangelho de João. Após 3 anos de ministério de Jesus, milagres, ensinamentos, Jesus entra na sua hora. Nós vimos na palavra no domingo passado sobre a questão da hora, onde Jesus, por várias vezes no livro de João, ele falou: ainda não é chegada a minha hora. Mas agora no capítulo 17, no 18, Jesus ele declara no capítulo 17: é chegada a minha hora. E aqui está a hora de Jesus, aquela hora que ele mesmo havia mencionado tantas vezes aqui no Evangelho. João 18 aqui, meus amados, nos apresenta um contraste aqui impressionante entre a fraqueza humana e a soberania divina, entre o medo dos homens e a coragem do Filho de Deus. Aqui no Evangelho, no capítulo 18, como observou um grande teólogo, dizendo assim: a paixão de Cristo não foi um acidente histórico, mas um cumprimento do propósito eterno de Deus. E aqui nesse capítulo nós vamos ver 3 verdades fundamentais que vão inspirar os nossos corações, que vão transformar a nossa compreensão sobre a fidelidade, a identidade e o propósito de Deus. Nós não podemos esquecer, meus amados, e nem tirar da nossa mente que sempre houve um propósito, houve um plano. Desde antes da fundação do mundo, Deus planejou que você estaria sentado aí ouvindo a sua palavra. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. Há um plano, há um propósito de Deus. Ele sempre planejou, desde o início. Deus, ele planejou que tudo viria segundo a sua vontade. E primeira coisa que nós vamos entender sobre a soberania de Cristo na adversidade, versículo 4, Jesus ele fala assim: entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? A quem procurais?
E o interessante, meu amado, minha amada, aqui, que quando Jesus ele entra no jardim do Getsêmani, você lembra dessa passagem? Ele não é uma vítima das circunstâncias. Muitas pessoas ele olha a passagem, a paixão de Cristo, olhando para Jesus como uma vítima. Ele não foi apenas uma vítima. Ele não foi uma circunstância do acaso que aconteceu. Ele nunca perdeu o controle de tudo. Jesus nos mostra deliberadamente que Jesus, pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele sabendo de tudo que iria acontecer sobre ele sabia exatamente que ele iria enfrentar a cruz do Calvário. Ele sabia que os homens iriam açoitá-lo. Ele sabia que os pregos iriam entrar nas suas mãos. Ele tinha pleno conhecimento do que viria contra ele. E o interessante é que a reação humana diante do perigo, quando o homem sabe que a sua vida está em risco, a primeira reação do ser humano é se esconder, é fugir do perigo, é fugir do inimigo. E Jesus aqui, deliberadamente, ele não foge. Você lembra na paixão, quando ele estava na última ceia, ele fala para Judas Iscariotes: aquilo que você tem que fazer, faça depressa. E Judas Iscariotes saiu correndo para trair Jesus. E aqui volta Judas Iscariotes na cena do crime, lá no Getsêmani. E aqui, quando os soldados chegam diante dele, Jesus, sabendo exatamente tudo o que iria acontecer, ele toma a iniciativa. Ele fala: o que vocês estão procurando? Quem procurais? Ele sai ao encontro dos soldados, demonstrando que a sua morte seria um ato voluntário. Jesus não sai correndo com medo dos soldados, ele sai para enfrentá-los. Diante dos soldados no Getsêmani, Jesus pergunta diretamente para eles: o que vocês estão procurando? Um teólogo chamado D.A. Carson, um americano, ele escreveu algo muito importante, disse assim: Jesus não é simplesmente uma vítima das circunstâncias, mas aquele que voluntariamente entrega a sua vida pelas ovelhas. E esta aqui, meu amado, é uma verdade que nós vemos em Isaías 53, versículo 7, onde fala: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus sabia que ele iria morrer e ele se entregou voluntariamente para isso. E aqui a gente vai observar o poder da palavra de Cristo. Quando Jesus declara: eu sou. Quando os soldados perguntam: quem é Jesus? Quem é você? Cadê Jesus? Ele fala para os soldados: eu sou, que no grego quer dizer ego eimi. No hebraico, desculpa, ego eimi. Meu hebraico não é tão bom assim. Mas aqui, meus amados, algo extraordinário acontece. Exatamente nessa cena, quando Jesus diz: eu sou. Quando você acompanha a passagem, os soldados, quando Jesus fala: eu sou, eles caem por terra. Imagina os soldados romanos que não têm medo de nada, enfrentam eles chegam diante desse homem, esse judeu, que eles não conhecem, eles não sabem quem é, mas naquele momento, quando eles perguntam quem é Jesus, ele diz: sou eu. E os soldados caem por terra. A palavra diz: por que eles caem por terra? Nessa passagem exatamente, meus amados, Jesus, ele usa a mesma palavra, não é apenas um momento dramático aqui, mas é a revelação profunda, meus amados. Aqui mesmo, é o mesmo nome pelo qual Deus se revelou a Moisés na sarça ardente.
Quando Moisés estava lá na sarça ardente falando com Deus, e Deus mandou Moisés ir libertar o povo, e Moisés diz assim: quem que eu vou dizer para o povo que é o Senhor? E Deus fala o seu nome pela primeira vez. Deus, ele dá o seu nome ao homem e ao eu sou, aquele mesmo eu sou que Deus deu a Moisés, é o mesmo eu sou que Jesus escreveu e falou aqui para os soldados. A mesmo eu sou que Deus falou para Moisés, Jesus, ele usa a mesma palavra do hebraico, eu sou. E quando eles ouvem a palavra eu sou, eles caem por terra. Aqui, meus amados, essa palavra é proclamada por Jesus, e até mesmo os seus inimigos são forçados a reconhecer a majestade divina de Jesus. Mesmo os romanos pagãos, que não entendem nada, não entendiam nada do Torá, não sabiam nada das Escrituras, mesmo eles compreenderam que naquelas palavras havia um poder sobrenatural. Um outro teólogo chamado William Buckley, ele falou o seguinte: Jesus permaneceu como Senhor da situação em todos os momentos, mesmo na hora mais sombria, Cristo permanece no controle absoluto. Você vai ver quando ele é entrevistado por Pilatos, quando ele diz: tu dizes que eu sou rei. Ele não perde o controle. Ele não cai desesperado, angustiado. Não, em todo momento ele está no controle de tudo, porque ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o caminho que ele vai trilhar, porque, meus amados, ele veio esse mundo para morrer por você. Quantas vezes, meu amado, quantas vezes você enfrenta adversidades nesse mundo? Quantas vezes nós enfrentamos problemas diante de nós e nós nos sentimos completamente fora do controle? Nós não conseguimos ajeitar, dar jeitinho. O brasileiro tem essa questão do jeitinho, mas tem hora que nem jeitinho dá jeito, porque a coisa está tão fora do controle que a única coisa que a gente sabe é chorar, ficar desesperado. Ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas João 18 nos lembra que o nosso Salvador, ele não apenas compreende o nosso sofrimento, mas ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Quando você põe a sua confiança no teu Senhor, no teu Salvador, não importa a circunstância que você está passando, não importa se você não tem controle, saiba, Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele está do teu lado. Paulo, ele declara em Romanos capítulo 8, versículo 28, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na tua vida, tudo que acontece na vida do crente, na vida daquele que é realmente nascido de novo, tudo que acontece na tua vida, Deus é soberano. Tudo vai cooperar para você chegar na eternidade. Tudo vai cooperar para você estar no caminho do Senhor, para você nunca abandoná-lo. Até mesmo o sofrimento que você está passando está no controle absoluto do Senhor. Agora, nas suas maiores crises, meu amado, você consegue enxergar a soberania de Cristo operando sobre os seus problemas? Você consegue analisar, lembrar do que as Escrituras estão falando sobre Ele, lembrar da soberania de Deus que tem um plano escrito desde a fundação do mundo? Naquele momento de angústia, de desespero que você está passando, você consegue ver a soberania de Cristo operando na sua vida? Porque se nós não conseguimos enxergar a soberania de Cristo nos nossos problemas, nós precisamos reavaliar a nossa vida. E aqui, meus amados, nós vamos ver um contraste da fidelidade humana. Como que o homem, ele reage várias vezes
diante de uma situação onde Deus tem todo o controle, mas o homem não consegue entender o que Deus está fazendo. Versículo 10. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da baía e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. E aqui, meus amados, você vai ver o zelo mal direcionado de Pedro. Ele achava que estava protegendo Jesus, ele achava que estava fazendo algo, colaborando com Deus. E aqui, meus amados, Pedro, ele representa todos nós, ele representa você, no momento de zelo religioso, mal direcionado, mal compreendido. E com toda a sua sinceridade aqui, Pedro, ele pega a espada, levanta a espada física, quando Jesus, ele estava travando aqui, meus amados, uma batalha espiritual, não era física. Pedro, ele puxa a espada e ele estava achando que estava legal, que estava correto, ele estava protegendo o mestre, meus amados. Mas Jesus repreende Pedro, quando ele fala para Pedro: não beberia eu o cálice que o Pai me deu? Deus, ele enviou o seu Filho unigênito à terra para morrer pelos homens. Jesus sabia que ia morrer na cruz do Calvário, não precisava Pedro fazer aquilo, porque Deus, Jesus, estava no controle absoluto. Ele mesmo, em outro livro dos Evangelhos, ele diz para Pedro: se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, ele mandaria uma legião de anjos e me libertaria disso aqui. Mas ele não pede uma legião de anjos. Ele voluntariamente se deixa ser preso. Dr. Martin Lloyd Jones, um grande teólogo também, ele falou o seguinte: o grande perigo para o cristão é o zelo sem o conhecimento bíblico. Pedro, aqui no momento antes, ele prometera morrer por Jesus. Vocês lembram na passagem? Ele diz: eu vou morrer por você. E Jesus disse que ele ia negá-lo. Ele estava aqui tentando impedir que Jesus morresse pela humanidade. Era isso que Pedro estava tentando. E quantas vezes nós impedimos, queremos impedir que Deus continue agindo na sua vida? Quantas vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus, não é, pastor? Quantas vezes nós queremos, pelo nosso entendimento religioso, nós achando que estamos corretos, nós queremos fazer alguma coisa, e nós vemos aqui que o homem, quando não tem o conhecimento bíblico, quando ele não tem o conhecimento do que Deus está agindo, do que Deus está fazendo, ele, no seu zelo religioso, ele acaba atrapalhando a obra que Deus quer fazer. Meus amados, a tríplice negação de Pedro é um dos episódios mais dolorosos dos evangelhos, mais dolorosos. Aquele que proclamava mais fiel entre os discípulos, todos os discípulos, ele nega conhecer Jesus diante de uma simples serva. Uma simples serva. Não é tu, aquele que andava com Jesus também? Ele falou: não conheço ele. Quantas vezes nós negamos Jesus diante do mundo? Quantas vezes a gente diz, por ficar calado, a gente diz que não conhece o Senhor? Lucas 22:61 nos diz que o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro, um olhar que deve ter comunicado tanta tristeza, meus amados, quanto dor. Ele olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele quando ele negou. Imagina a dor nos olhos de Jesus, mas também a tristeza no coração de Pedro. Meus amados, a negação de Pedro aqui não foi um resultado de falta de amor, mas de excesso de confiança própria. Pedro achava que ele tinha o poder, que ele poderia fazer alguma coisa, que ele poderia libertar Jesus. Há muita confiança própria, muitas vezes, no coração do homem. Provérbio 16:18 nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Muitas vezes
nós somos enganados pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio coração, pela nossa própria mente, e nós negamos ao Senhor. Mas a história de Pedro, graças a Deus, não termina com a sua negação. Jesus havia profetizado não apenas a queda, mas também a ressurreição. E ele mostra, ele fala, Lucas capítulo 22, 32, ele fala: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E a gente viu no capítulo 17, Jesus orando pelos seus discípulos. E ele orou por nós até hoje. Ele fala não somente por esses, mas por aqueles que virão através desses. Jesus ora por você todos os dias. Ele entende que nós somos fracos, ele entende que nós caímos, ele entende que nós pecamos, ele entende que nós passamos por problemas de incredulidade, ele entende por tudo isso, mas a palavra diz que ele está intercedendo por você dia e noite diante do Pai. Jesus está orando por você, ele está pedindo por você. Olha para ele, Pai, olha para ele, meu irmão, a minha irmã. Jesus está intercedendo por você, para você não cair, para você não perecer. Todos nós, meus amados, temos os nossos momentos de negação, situações onde a fidelidade vacila diante da pressão. Quantas vezes aquela mulher prostituta que Jesus libertou, você acha que ela não caiu novamente? Diante da pressão do mundo. Quantas vezes o homem que estava em pecado, diante da pressão do mundo, caiu novamente no pecado, e ele sabe de tudo isso, ele compreende tudo isso, meus amados. Mas João 18 nos mostra que os nossos fracassos não são o fim da história. Os nossos fracassos, o teu fracasso não é o fim da história. Aqui 1 João capítulo 1 versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Peça perdão, volte para o caminho. Ele vai aceitar você de volta. Ele vai dizer: meu filho, eu te entendo, eu sei que por tanto tempo você cedeu às pressões, mas olha, eu te aceito de volta. Ele não jogou Pedro fora, ele não desamparou Pedro. Mas naquele último dia, ele conversando na praia com Pedro, ele disse: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E Pedro disse: tu sabes que eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Deus está te chamando: você me ama, você me ama, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Em que áreas, meus amados, da sua vida você precisa de restauração divina após os momentos de negação? Olhe para o seu coração, as áreas que você negou ao Senhor, peça perdão, volte para Ele e Ele vai te perdoar. Terceiro ponto, meus amados, nós vamos ver a verdade diante do poder humano. Versículo 37, Jesus faz uma grande declaração e testemunho de por que Ele veio a esse mundo. É por esta causa eu nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. E o reino, meus amados, deste mundo tem nos desafiado dia e noite, tentando nos tirar da verdade, tentando levar a nossa mente cativa daquilo que é absolutamente a verdade, que Jesus Cristo morreu por todos nós. Quando Pilatos ele questiona Jesus sobre a sua realeza,
ele recebe uma resposta que define completamente aqui o conceito de reino e poder. O meu reino não é deste mundo, Jesus declara. O meu reino não é deste mundo. Pilatos estava com medo de que Jesus fizesse uma grande revolução e ele começasse um novo reino, se tornasse o rei dos judeus, ele viria contra Roma, e essa era a ideia dos judeus, que Jesus ia vir num cavalo branco, ele ia destruir toda Roma, ele ia dominar o mundo inteiro e ia ser o dono de todas as coisas. Mas Jesus está declarando aqui, meus amados, que o reino dele não é deste mundo. Ele não está negando a sua realeza, mas ele está explicando a sua natureza completamente diferente. A natureza de Jesus não é igual à nossa, não é humana. O reino dele, ele viu o Pai, ele veio do Pai, ele estava morando na glória tremenda de Deus, e ele desceu, e ele conhecia perfeitamente o coração do Pai. Um outro teólogo, Sproul, ele comenta que Jesus ele não veio para estabelecer um reino político, mas temporário. Político temporário, mas um reino espiritual e eterno. Pilatos estava olhando para cá, para a terra. Pilatos morreu. O reino dele acabou, Roma acabou, o reino de Roma acabou, outros reinos que vieram depois acabaram. Gengis Khan morreu, o reino de Gengis Khan morreu também, acabaram-se os reinos, mas o reino eterno de Deus, esse nunca vai acabar, meu amado. Esse permanece para sempre, e esse era o olhar de Jesus. Ele estava olhando para o porvir, ele estava olhando para o reino eterno, ele estava olhando para a eternidade, ele estava olhando para você, que um dia você iria morar com ele na eternidade também. Você não vai estar apenas aqui temporariamente, vivendo nessa vida temporária, mas você tem uma vida eterna, eterna com Deus. E é isso que Jesus, ele tinha os seus olhos fitos, por isso ele voluntariamente se entregou por amor a você. E esse reino, meus amados, ele opera com valores invertidos. Não é a mesma coisa. O maior é aquele que serve. O reino dos céus, o maior não é aquele que está no topo, não é aquele que está servindo, mas é o que serve. É o que lava os pés dos discípulos, é o que dá a mão para aquele que está caído. É esse o reino que Jesus está falando. A vida é encontrada na morte, a vitória vem através da aparente derrota. Parece que você foi derrotado, parece que você via a Cristo, parece que você está perdendo alguma coisa, mas não é. É quando você deixa o mundo, é que você ganha verdadeiramente a vida eterna. E aqui a declaração de Jesus sobre dar testemunho da verdade, meus amados, ressoa poderosamente na nossa era pós-moderna. A nossa era pós-moderna está cheia do relativismo, cheia do, pode ser, não é mais ou menos assim, pode ser outra coisa, e esse relativismo tem tomado conta da mente dos nossos jovens. Mas quando Pilatos pergunta para ele, que é a verdade? Ele expressa, meus amados, aqui o ceticismo de uma geração que perdeu as suas âncoras absolutas. O que é esse reino? E o que esse mundo está perguntando até hoje? Quem é esse Jesus? O que é isso aí? Isso é fábula? Isso é história da carochinha? É isso que o mundo está falando, meus amados? Mas Jesus não disse, eu ensino a verdade. Vocês já perceberam que todos os homens líderes de outras religiões, eles são apenas um guru, eles são apenas líderes que ensinaram a verdade. Maomé, ele nunca disse, eu sou a verdade. Maomé, ele veio ensinar a verdade. Buda nunca falou, eu sou a verdade, mas ele veio ensinar sobre a iluminação. Mas, meus amados, Jesus, ele fala, eu sou
a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele diz: eu sou a verdade. E isso aqui é absoluto, não tem relativismo, não tem como questionar isso. Ou ele é a verdade, ou ele não é a verdade. E você vai descobrir se é a verdade ou não no dia da sua morte, porque ou você vai morrer e abrir os olhos para a eternidade com Deus, vivendo um relacionamento com Ele, ou você vai abrir os olhos e vai ver o inferno diante de você. Só existe essa verdade absoluta: ou você vai viver eternamente com Deus, ou você nunca vai encontrá-lo. E aqui a gente vê um contraste final no capítulo, que é um contraste devastador. A multidão, ela escolhe aqui libertar Barrabás, um assassino, no lugar de Jesus. Eles escolhem um homem perverso, eles escolhem um homem que aos olhos dos judeus parecia um herói, porque ele era um bandido aos olhos dos romanos. Mas em vez disso, em vez de escolher o príncipe da paz, eles escolheram o príncipe da imundícia. E isso aqui, essa escolha, ela simboliza, meus amados, a tendência humana de preferir soluções violentas, temporárias. Meus amados, enquanto Deus, Ele dá a escolha de você preferir, escolher coisas duradouras que vão durar a vida eterna. E Tim Keller, o pastor Tim Keller, nos Estados Unidos, ele disse quando vivo, ele fala: Barrabás representa o que a humanidade sempre escolhe quando rejeita Jesus: a violência, a revolta e a autodestruição. É isso que o mundo escolhe, é isso que o mundo quer, porque é isso que o mundo conhece. Esse negócio de você dar a outra face não existe no mundo. Esse negócio de você perdoar os teus inimigos não existe. Mas se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa viver as escolhas do reino, os valores do reino, que é ser servo, que é ser o menor, que é servir, que é estar diante do Senhor. Não aquele bambambam, aquele homem orgulhoso que escolhe a violência, mas aquele que escolhe a paz em Deus. E cada dia, meus amados, todos os dias, nós fazemos escolhas entre Jesus e Barrabás, entre Jesus e o meu pecado, entre Jesus e o meu pet sin, que é o pecado de estimação. Todos temos pecados de estimação. Todos os dias nós temos a escolha em dizer não para o pecado. Todos os dias nós temos a escolha de dizer não quero para minha carne, mas eu quero Jesus. Eu quero estar na presença dEle. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero viver uma vida santa. Eu quero buscar ao Senhor até o dia da minha morte. Eu quero estar na sua presença. Todos os dias nós temos a escolha, e muitas vezes nós escolhemos Barrabás. Mas o Senhor, Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que chama o seu povo todos os dias. Ele é um Deus que chama ao arrependimento todo instante, em todo momento. Sabe por que Ele chama todo momento ao arrependimento? Porque Ele quer ter uma relação com você íntima por toda a eternidade. O propósito de tudo isso, meus amados, milhares de anos, o propósito de todo esse plano de Deus é Ele ter um relacionamento íntimo com você. É Ele chamar você para dentro da Trindade, amar você, conversar com você, estar com você. E Deus, Ele chegou até o último ponto para chamar você. Ele mudou a essência da Trindade. A Trindade perfeita, que estava lá durante todo o tempo, sempre existiu. Ele escolheu descer em forma de homem, morrer como um homem,
ressuscitar como um homem em um corpo glorificado e subir aos céus. Jesus está agora na Trindade, na forma humana também, de um corpo glorificado. A essência da Trindade foi mudada eternamente por tua causa. Por tua causa. João 18 nos confronta, meus amados, com a realidade que nós não podemos permanecer neutros diante de Jesus Cristo. Não tem como permanecer neutro diante dele. Pilatos, ele tentou, mas ele foi forçado a tomar uma decisão. A multidão aqui tomou a sua decisão, preferiram Barrabás. Pedro tomou a sua decisão, mesmo que ele tenha falhado temporariamente, mas ele tomou a decisão em negar Jesus. Pastor Charles Spurgeon, grande pregador, ele disse assim: Cristo não nos pede para compreendermos completamente o seu amor, mas para respondermos a Ele. Você nunca vai compreender que amor é esse, e não é isso que Deus quer. Ele não quer que você compreenda o amor dele, Ele quer que você responda ao seu amor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. E eu quero terminar com 3 desafios finais, meu amado. 3 desafios finais. E o primeiro: confie na soberania de Cristo. Confie na soberania de Cristo, mesmo quando as circunstâncias parecem fora do seu controle. Confie nele. Não tente racionalizar o que está acontecendo. Não tente racionalizar o que Deus está fazendo, o que Deus está pensando. Apenas confie nele, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Segundo, reconheça a sua necessidade da graça divina quando a sua fidelidade falhar, quando a sua fidelidade humana falhar. Mesmo que você peque, mesmo que você erre, confie na fidelidade divina, pois Ele está nos chamando ao arrependimento todos os dias. Terceiro, escolha a verdade. Mesmo quando o mundo escolher a mentira conveniente, mesmo quando o político disser nós vamos por aqui, escolha a verdade acima de qualquer coisa. Mesmo que os homens ali, os filósofos, os intelectuais, os teus professores na universidade, eles começam a falar isso ou aquilo, confie no Senhor, confie na sua palavra, esteja o seu coração firme nas promessas de Deus Todo-Poderoso. Jesus permanece diante de nós, meus amados, até hoje, com a mesma pergunta que Ele fez aos seus soldados, aos soldados que foram confrontá-lo: a quem buscais? Quem você está buscando? Quem você está procurando? O homem está o tempo todo buscando alguma coisa, buscando alguém. Quem você está buscando? A nossa resposta a essa pergunta vai determinar não apenas o que fazemos, mas quem nós nos tornaremos. Confiar no Senhor nos tornará filhos de Deus Todo-Poderoso. Como João, meus amados, nos lembra no início do seu Evangelho, João capítulo 1, versículo 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A hora da decisão chegou, meu amado. Qual será a sua escolha? A hora da decisão é agora, é já, é nesse momento. Qual será a tua escolha? Você vai escolher estar ali na presença do Deus Todo-Poderoso, vai escolher se humilhar na presença dEle, se arrepender dos seus pecados, ou você vai continuar escolhendo o que o mundo está escolhendo? Deus está nos chamando para algo muito especial. Jesus disse, meus amados, depois que ressuscitou,
que Ele iria aos céus, que Ele subiria, mas que Ele enviaria o Consolador, que Ele enviaria aquele que estaria conosco todos os tempos, nos ajudando, nos confortando, nos levantando, ali andando conosco todo momento. O Espírito Santo de Deus está aqui neste exato momento para ajudar você a tomar a escolha certa na presença do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. E você tem a oportunidade, meu amado, minha amada, de tomar uma decisão hoje na sua vida. A decisão de caminhar com Jesus. A decisão da santificação no Senhor, a decisão de andar, de estar na eternidade hoje. A eternidade não começa quando você morre, a eternidade começa quando você vem a Cristo. Naquele exato momento, você começa a andar na eternidade. Feche os teus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Aí onde você está, no seu coração, fale com o Senhor. Quais são as áreas da sua vida que você tem negado Jesus? Quais são as áreas da sua vida que você tem deixado um pouco fragilizado? Nessa manhã, o Senhor está te dando a liberdade de escolher, de andar com Ele, de estar com Ele, de louvar o seu nome na sua presença. O Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando nessa noite. Ore no seu coração e diga: sim, Senhor, eu quero o Senhor. Sim, Senhor, eu busco ao Senhor. Eu quero estar na sua presença. Eu quero estar com Jesus nessa noite. Pai Santo, eu oro nessa noite. O Senhor sabe o coração do teu filho, da tua filha nesse momento. O Senhor sabe o que está acontecendo na sua mente, no seu espírito, Deus, na sua vida. Ouve a oração agora do teu servo, da tua serva, meu Deus, que está aí escolhendo neste exato momento seguir ao Senhor. Ó Espírito Santo, renova o coração, renova a mente. E esse meu irmão, a minha irmã que está agora dizendo: eu quero Jesus, eu quero caminhar na tua presença. Senhor, ouve essa oração, ouve esse homem, ouve essa mulher agora nesse momento e fala ao seu coração verdadeiramente. Liberta de todos os males que tem afligido a sua alma e dá a certeza da vida eterna no seu espírito, na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Continue dos olhos fechados. Enquanto você ouve esse louvor, continue meditando nessa palavra e falando com o Senhor Deus.